E aí, meninas e aí, meninos, retomamos com vocês os nossos estudos de linguagens, tendo como objetivo o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Estamos aqui com vocês, eu, professor Simval Santana, nós, o site Guia de Linguagem, nós, eu e você, para mais informações, para mais uma perspectiva, para mais elementos que qualifiquem vocês para a prova do Enem, ok? E nós estamos aqui com vocês para trazer a definição, os exemplos de sequências discursivas, a competência 1 de linguagens, códigos e suas tecnologias. Sequências discursivas se referem a tudo aquilo que nós produzimos, a todo o conhecimento que a humanidade produz, seja nas esferas privadas, nos nossos bate-papos, nas nossas conversas informais, nas redes sociais, nos nossos grupos de família, nos nossos grupos de amigos, as esferas privadas, ou na esfera pública, o conhecimento que é tornado público, o conhecimento que é divulgado para todos. Nós temos aqui as sequências discursivas nas esferas privadas, nas conversas pessoais, familiares e as sequências discursivas na esfera pública, o conhecimento humano tornado público, acessível a todos. As sequências discursivas, o conhecimento que nós produzimos, os genes sexuais inseridos nelas, as sequências discursivas são a narrativa, quando nós contamos uma história envolvendo personagens, tempo, espaço, um conflito. A sequência descritiva, quando nós descrevemos um objeto, apresentamos os detalhes de um objeto. A sequência injuntiva, a instrução, o caráter instrucional, o manual, a receita. O objetivo dela é ensinar alguém a montar um objeto, a fazer uma prova, as instruções da prova, o manual de instruções para tirar a carteira, o manual de instruções para fazer a redação, ok? O caráter instrucional, sequência injuntiva. A sequência dissertativa, apresentar uma tese, construir uma tese com caráter expositivo ou com caráter argumentativo. E, por fim, a sequência dialogal, aquela construída apenas ou tão somente pela fala entre os indivíduos, ok? Então, todo o conhecimento humano se insere nessas 5 sequências: narrativa, descritiva, dissertativa, injuntiva e dialogal. Todas as sequências são divulgadas, são produzidas e circulam nas esferas públicas, o conhecimento humano de acesso a todos, ou nas esferas privadas, o conhecimento humano refletindo ali nos nossos bate-papos, nosso convívio pessoal e familiar. Por exemplo, no nosso convívio familiar ou pessoal, é comum os nossos encontros, os nossos bate-papos, seja nas reuniões de família, seja nas conversas privadas, seja entre os alunos antes de começar a aula, durante o recreio, nós produzimos conhecimento, nós produzimos as sequências. Nós estamos produzindo o relato, relatando algum fato que aconteceu com alguém, ou então fofoca. Por exemplo, são 2 gêneros que são dois gêneros textuais da sequência narrativa. Relato, eu estou relatando um fato que aconteceu com alguém, ou então fofoca, eu estou falando de algo que aconteceu com alguém, mas com uma certa maldade. A fofoca se diferencia por isso, tá? Porque há nela uma maldade. E eu estou falando aqui de sequências na esfera privada, ali as nossas conversas pessoais, as nossas conversas entre amigos e entre familiares. Também entre amigos e familiares é comum a gente trocar receita, a gente instruir um amigo, uma pessoa conhecida, a fazer uma determinada comida, a montar um determinado objeto, a injuntiva. Nas nossas conversas, nossos bate-papos, nós escrevemos objetos, nós escrevemos o carro, nós escrevemos a casa e nós argumentamos, nós apresentamos teses. Por exemplo, por que votar na esquerda, por que votar na direita, por que o Neymar tem que jogar na seleção, por que não tem que jogar, por que o Gabriel Jesus tem que ser o centroavante se ele não faz gol, entendeu? Aí nós vamos argumentar a sequência dissertativa. E por fim, nós estamos batendo papo, a sequência dialogal. Então, nas esferas privadas, as sequências discursivas funcionam dessa forma que eu apresentei a vocês. Agora, mais importante do que isso, as esferas públicas, o conhecimento que circula nas esferas públicas, aquele conhecimento que é de acesso a todos. O que nós temos aqui, desde a Grécia clássica, o sistema de circulação e informação das ideias, do conhecimento, que se dava ou pela via oral, pela maneira oral, pela poesia, né? Ou pela oralidade ou pela poesia. Depois nós temos a figura dos copistas, o indivíduo que copiava o livro com a pena, com a tinta. Continua a narrativa oral, os contos de fadas, as fábulas.
E, finalmente, a partir de Gutenberg, a imprensa, a produção de livros. Depois, no século XVIII, no final do século XVIII e início do XIX, primeira Revolução Industrial, revistas e jornais. Na segunda Revolução Industrial, o cinema e o rádio. Depois, a televisão. E, finalmente, agora, na Revolução Tecnológica, as tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, nós temos aqui as ideias circulam, as sequências discursivas circulam nas esferas públicas, o conhecimento humano circula nas esferas públicas, em textos narrativos, conto, romance, fábula, novela, em textos dissertativos, dissertação argumentativa e expositiva, artigo de opinião editorial, na sequência injuntiva, os manuais e receitas, na sequência descritiva, as descrições de objetos e na sequência dialogais, os bate-papos, circulam o conhecimento humano, as ideias produzidas pela humanidade. E são essas ideias, é esse conhecimento que interessa mais a vocês distinguirem para poder fazer a prova do Enem. Por exemplo, vai aparecer para vocês fragmento de um conto, fragmento de uma crônica, fragmento de um romance, uma propaganda, fragmento de um artigo de opinião, de um artigo científico, de uma receita, de um manual, para vocês identificarem ali as linguagens de cada uma dessas sequências, certo? E o outro ponto importante para vocês dominarem é a relação que essas sequências têm com a nossa vida cotidiana, a função social que cada uma dessas sequências discursivas tem e a utilização delas para resolver problemas do cotidiano. Por exemplo, é comum uma narrativa, ela tem essa finalidade, tá? Desde as fábulas na Grécia, os contos de fada na Idade Média, até as séries, até os filmes da nossa contemporaneidade. Qual é a finalidade de resolver problemas? As séries, as narrativas, a fábula, os contos, as novelas, as telenovelas, os romances, funcionam como uma espécie de conhecimento, de manual, de comportamento, de instruir como deve se comportar a sociedade, como deve ser a sociedade. Nós temos aqui a sequência narrativa utilizada para auxiliar no dia a dia, para resolver problemas cotidianos. Isso vale também para a dissertativa, porque nós temos aí o artigo de opinião, o editorial, opinando, interferindo na nossa vida. Tranquilos? A propaganda serve para poder interferir no comportamento, para resolver problemas. É muito comum no Enem as propagandas de caráter institucional, aquelas usadas para poder combater a violência contra a mulher, o bullying. Tranquilo, meninos? Então, temos aqui com vocês, a princípio, as sequências discursivas, narrativa, dissertativa, descritiva, injuntiva e dialogal. As esferas pública e privada em que elas circulam. Nas esferas públicas, as revistas, os gêneros digitais, as tecnologias digitais, os jornais, os livros, e nas esferas privadas, os bate-papos, as redes sociais, os grupos privados das redes sociais, e é a partir de exemplos desses elementos, desses gêneros textuais, que vocês terão em contato na prova do Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Portanto, sequências discursivas, como que elas circulam, como que elas são produzidas, como que elas circulam, a função social de cada uma delas, a utilização delas para resolver problemas sociais e as características próprias da linguagem de cada uma. Agora, as características próprias da linguagem de cada uma nós veremos em aulas, em momentos posteriores, ok? Então, por enquanto, vocês guardem a sequência discursiva, quais são as 5, como elas circulam, esferas públicas e privadas e para que elas servem. Resolver problemas sociais, a função social delas e estabelecer a interação entre indivíduos e entre grupos sociais. Ok, meninos? Eu sou o professor Simval Santana, nós somos o Guia de Linguagens. Não se esqueçam, curtam o nosso canal, inscrevam o nosso canal, o seu reconhecimento é fundamental para nós. Muito obrigado por mais esse novo encontro. Até mais, meninos!